Você já percebeu como muitas vezes carregamos culpas e pesos que parecem nunca sair da nossa consciência? Por mais que tentemos apagar erros do passado, a sensação é que sempre falta algo para realmente nos libertar. Esse era exatamente o problema dos antigos sacrifícios. Eram apenas rituais repetidos, incapazes de trazer paz verdadeira ao coração humano. Mas existe um sacrifício que mudou tudo. Um sacrifício divino, único e eterno, que trouxe a resposta definitiva para a maior necessidade da humanidade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque se o sangue de animais não podia purificar de verdade, o sangue de Cristo fez o que nenhum outro sacrifício conseguiu: nos libertar de uma vez por todas da condenação e da escravidão do pecado. Se você deseja entender como essa verdade pode transformar sua vida, curar sua consciência e te dar acesso direto a Deus, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua forma de enxergar o sacrifício de Jesus. Antes de mergulharmos nessa mensagem que pode transformar sua vida, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa seu like agora mesmo. Aqui você vai descobrir verdades que vão impactar seu coração e mudar sua forma de enxergar a vida espiritual. Vamos juntos nessa jornada? Desde os primórdios da humanidade, existe uma busca incessante por paz com Deus, por perdão dos pecados e por alívio da culpa que pesa sobre a alma. Os povos antigos tinham consciência da sua fragilidade e por isso criavam rituais, altares e sacrifícios na tentativa de restaurar essa conexão perdida. O problema é que, por mais sinceros que fossem, todos esses sacrifícios tinham uma marca em comum. Eram humanos, transitórios e incapazes de resolver o dilema mais profundo do coração humano. Eram apenas símbolos de algo maior, sinais apontando para uma promessa que ainda viria. O homem oferecia sangue de animais, mas isso não tinha poder de purificar verdadeiramente. A culpa sempre voltava, a consciência continuava manchada e o ciclo se repetia ano após ano. Essa é a tensão que percorre toda a história da fé. Como alcançar o perdão completo e a reconciliação plena com Deus? Mas a boa notícia e o ponto central desse vídeo é que essa resposta foi dada de forma definitiva. Quando Cristo entregou sua vida na cruz, um sacrifício único e eterno foi realizado. Não era mais um ritual humano tentando alcançar o divino, era o próprio Filho de Deus oferecendo-se como expiação perfeita. Essa é a diferença que precisamos compreender. O que era transitório e limitado nos antigos sacerdotes se torna eterno e absoluto no sacrifício de Cristo. E entender essa verdade não é apenas uma questão de conhecimento religioso, é um convite para experimentar libertação real, paz interior e vida transformada. Porque só o sangue de Jesus foi capaz de purificar, libertar e abrir um caminho direto até Deus. Para compreendermos a grandeza do sacrifício de Cristo, precisamos olhar para trás e entender como funcionavam os sacrifícios antigos. No Templo de Jerusalém, o sacerdote oferecia diariamente animais no altar: bois, cabras, cordeiros. O sangue derramado era visto como um símbolo de expiação, mas nunca era suficiente para remover os pecados de forma permanente. A cada ano, especialmente no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de animais para interceder pelo povo. Mas isso precisava ser repetido, porque a consciência das pessoas continuava culpada e o pecado permanecia entre elas e Deus.
era um sistema de constante lembrança da nossa fragilidade. Esses sacrifícios, como o próprio livro de Hebreus explica, eram apenas uma sombra do que haveria de vir. Eram como sinais de trânsito, que não são o destino final, apenas apontam um caminho. Mostravam a seriedade do pecado e a necessidade de sangue para expiação, mas não podiam purificar a consciência nem trazer reconciliação plena. Essa era a limitação. Por mais que houvesse ritual, sempre faltava algo. A lei exigia sacrifícios constantes porque o pecado era constante. O problema continuava sem solução definitiva e a humanidade permanecia presa ao ciclo da culpa. Essa primeira lição nos mostra a gravidade do problema. Os sacrifícios humanos, mesmo os religiosos e ordenados pela lei, eram transitórios e incapazes de trazer a solução final. Isso prepara o terreno para entendermos a grandeza do que Cristo fez, porque só quando enxergamos a insuficiência do passado, conseguimos valorizar o poder do sacrifício eterno que foi oferecido na cruz. Desde o início da humanidade, a experiência do pecado sempre foi algo que ultrapassa a capacidade humana de autossolução. Não se trata apenas de erros ou falhas isoladas, mas de uma condição profunda que contamina a alma, a mente e até mesmo as relações mais próximas. O ser humano, por mais que tente compensar seus erros com boas ações ou rituais, percebe que a culpa permanece, que a consciência não encontra descanso. Isso se evidencia nos sacrifícios antigos. Cada animal oferecido, cada ritual repetido, mostrava que o problema era maior do que a própria humanidade podia resolver. Era como tentar apagar uma mancha com água suja. O esforço existe, mas o resultado jamais será completo. A incapacidade humana não está apenas na limitação dos atos, mas na própria natureza do pecado. O pecado, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas a ação isolada ou erro cometido. Ele é uma condição espiritual que separa o homem de Deus. Por isso, mesmo quando os antigos cumpriam todas as exigências da lei, ofereciam sacrifícios e buscavam intercessão através dos sacerdotes, a solução não era definitiva. Hebreus 10:4 nos lembra que, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ou seja, tudo o que o homem podia fazer era simbólico, transitório e limitado. Não havia poder humano que pudesse restaurar completamente a relação com Deus ou purificar a consciência de forma permanente. Essa realidade coloca o ser humano diante de um dilema existencial. Precisamos de perdão, mas nossos esforços são insuficientes. É uma tensão que atravessa toda a história da fé. A humanidade busca a purificação, a reconciliação e a libertação, mas nunca consegue alcançar isso por si mesma. Cada ritual, cada sacrifício repetido evidencia a mesma verdade. Precisamos de algo além de nós mesmos, algo que vá além da nossa limitada capacidade de lidar com o pecado. Esse é o terreno onde o sacrifício de Cristo se torna não apenas relevante, mas absolutamente necessário. A consciência humana exige mais do que simbolismos. Ela clama por libertação real, por purificação que seja definitiva, por um caminho que leve à reconciliação plena com Deus. Quando compreendemos a incapacidade humana de lidar com o pecado, entendemos a magnitude do que Cristo realizou. Ele não apenas completou o que os sacrifícios antigos apenas prefiguravam. Ele trouxe a solução que o homem jamais poderia produzir, a expiação perfeita, eterna e definitiva. Essa é a grande virada. O homem, por si só, está condenado a tentar e falhar, mas Cristo intercede, de forma que nunca precisará ser repetida. Cada lágrima derramada, cada oração feita, cada ritual cumprido, tudo aponta para Ele. O sacrifício humano mostra a necessidade,
O sacrifício de Cristo oferece a solução. E é isso que nos permite viver não mais presos à culpa, mas livres, purificados e reconciliados com o Criador. Depois de entendermos a limitação dos sacrifícios antigos e a incapacidade humana de lidar com o pecado, chegamos ao ponto central da fé cristã, o sacrifício perfeito de Cristo. Diferente de todos os rituais anteriores, que eram humanos, transitórios e insuficientes, o sacrifício de Jesus foi único, divino e eterno, capaz de oferecer aquilo que nenhuma ação humana jamais poderia realizar. Ele não veio apenas para simbolizar perdão ou expiação. Ele veio para realizar a expiação completa, aquela que toca não só a superfície da vida humana, mas o âmago da alma. O sangue de Cristo não apenas cobre o pecado, ele o remove, oferecendo purificação completa e acesso direto a Deus. A singularidade desse sacrifício começa na própria natureza de Cristo. Ele é totalmente humano e totalmente divino. Essa dualidade permite que ele represente a humanidade de forma perfeita, carregando nossos pecados e, ao mesmo tempo, ofereça o poder divino necessário para nos purificar eternamente. Nenhum sacerdote, nenhum animal sacrificado poderia cumprir essa função, porque o problema do pecado não é apenas físico ou ritual, é espiritual e eterno. Hebreus 9:12 nos diz: não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo eterna redenção. Cada ato humano falha. Cristo completou o que nenhum outro poderia. O sacrifício de Cristo é perfeito também porque é definitivo. Não há necessidade de repetições, de rituais contínuos ou intermediários humanos. Uma vez que ele entregou sua vida na cruz, o acesso à reconciliação com Deus foi aberto para toda a humanidade que crê. É uma libertação que não depende de esforço próprio, méritos ou sacrifícios simbólicos. É a libertação que toca a consciência, que transforma a mente, que limpa a alma e dá uma nova vida. Isso significa que, ao aceitar Cristo, a pessoa não apenas é perdoada, ela é purificada, reconciliada e capacitada para viver em comunhão com Deus. Além disso, o sacrifício de Cristo cumpre todas as profecias e expectativas do Antigo Testamento. Tudo no sistema sacrificial antigo era um ensaio, uma preparação para o grande ato de redenção. Ele é a ponte entre a humanidade e Deus, a solução definitiva para o dilema do pecado e da culpa, a resposta que encerra a busca incessante do ser humano por reconciliação. E essa é a boa notícia que transforma vidas. Aquilo que era impossível para o homem se tornou realidade em Cristo, trazendo esperança, liberdade e redenção. Quando contemplamos o sacrifício de Cristo, vemos não apenas um ato de justiça divina, mas também um ato de amor infinito. É amor que nos alcança em nossas limitações, amor que nos oferece perdão sem condições e que nos dá vida eterna. Essa é a diferença entre o transitório e o eterno. Enquanto os sacrifícios antigos eram limitados, repetitivos e temporários, o sacrifício de Cristo é completo, único e definitivo. É a chave que destranca o caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Chegamos a um dos pontos mais impactantes de toda a fé cristã, o poder do sangue de Cristo. Diferente do sangue de animais nos antigos sacrifícios, que apenas cobria temporariamente os pecados sem realmente remover a culpa, o sangue de Jesus tem poder absoluto e eterno. Ele não é apenas um símbolo,
É a substância da expiação divina que toca diretamente a consciência humana, removendo toda a culpa e permitindo que o homem se aproxime de Deus sem barreiras. É como se cada mancha espiritual fosse lavada, cada peso emocional e espiritual fosse retirado, oferecendo descanso verdadeiro para a alma. Hebreus 9,14 nos lembra: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui vemos que não é apenas o ato físico que importa, mas o efeito profundo sobre a consciência, algo que nenhum ritual humano poderia alcançar. O sangue de Cristo atua em 3 dimensões fundamentais: purificação, libertação e reconciliação. Primeiro, ele purifica, tirando a mancha do pecado de forma completa e permanente. Não há necessidade de repetições, não há necessidade de lembrar constantemente das falhas passadas, porque o efeito é definitivo. Segundo, ele liberta, quebrando correntes que prendem o homem à culpa, ao medo, à vergonha e ao peso de uma consciência acusadora. Finalmente, ele reconcilia, abrindo um caminho direto para Deus, onde o relacionamento não depende mais da mediocridade humana ou de rituais repetitivos, mas da graça divina. Esse é o coração do Evangelho. A consciência não é apenas aliviada, ela é transformada. Imagine o impacto disso na vida de qualquer pessoa. Antes, a consciência estava sempre pesada, constantemente lembrando o indivíduo de erros, falhas e limitações. Agora, com o sangue de Cristo, surge um descanso profundo, uma paz que transcende entendimento humano. É o tipo de libertação que permite viver sem medo da condenação, sem a necessidade de autopunição ou sacrifícios contínuos. Cada pensamento de culpa é confrontado e removido, e a pessoa passa a experimentar o perdão como algo real, tangível e definitivo. Esse é o grande diferencial do sacrifício divino em relação ao humano. A eficácia do sangue que purifica não é temporária, é eterna. Além disso, o sangue de Cristo também garante que a purificação da consciência seja completa, tocando não apenas os atos visíveis, mas também os pensamentos, intenções e emoções. Ele limpa a memória espiritual, restaura a dignidade e permite que o ser humano viva com integridade diante de Deus. Esse é um ponto crucial. O antigo sistema sacrificial lidava apenas com o externo, com o visível, com a representação. Cristo, pelo seu sangue, transforma o interno, o invisível, o que ninguém mais podia alcançar. A consciência agora é libertada da prisão do pecado e da culpa, abrindo caminho para uma vida de serviço verdadeiro e comunhão plena com o Pai. Em resumo, o poder do sangue de Cristo é o divisor de águas entre o transitório e o eterno, entre o insuficiente e o completo, entre o humano limitado e o divino ilimitado. É através desse poder que cada pessoa pode experimentar purificação real, reconciliação plena e liberdade definitiva, deixando para trás toda a incapacidade humana e abrindo para a perfeição da obra de Cristo nas cruzes. Após compreendermos o poder do sangue de Cristo na purificação da consciência, chegamos a uma das verdades mais profundas do Evangelho: a reconciliação com Deus e o acesso direto ao Santo dos Santos. Nos tempos do Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do templo, um espaço inacessível ao povo comum. Somente o sumo sacerdote podia entrar, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de animais como oferta. O resto do povo permanecia do lado de fora, separado da presença de Deus por barreiras visíveis e invisíveis. Isso simbolizava a distância que o pecado cria entre a humanidade e o Criador.
uma separação que parecia impossível de ser superada pelo esforço humano. Mas, quando Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício, ele removeu essas barreiras de uma vez por todas. Seu sangue não apenas purifica, como também abre o caminho direto para a presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 20 declara: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, através da cortina, isto é, da sua carne. Não há mais necessidade de intermediários humanos, rituais repetitivos ou sacrifícios temporários. Agora, qualquer pessoa que creia em Cristo tem acesso direto à presença de Deus, podendo se aproximar com confiança, oração e adoração. É uma libertação espiritual total. A reconciliação que antes parecia distante e inatingível tornou-se realidade para todos os que aceitam o sacrifício de Jesus. Essa reconciliação não é apenas teórica ou simbólica. Ela tem efeitos tangíveis na vida diária. Ela transforma a maneira como enxergamos a nós mesmos, nossas relações e nosso propósito. Ao acessar o Santo dos Santos por meio de Cristo, recebemos orientação, conforto, perdão e renovação espiritual. A presença de Deus se torna tangível em nossa vida, nos capacitando a viver de forma íntegra, plena e cheia de propósito. Não há mais culpa paralisante, medo da condenação ou necessidade de rituais vazios. O caminho está aberto e a paz que excede todo entendimento se torna uma realidade constante. Além disso, essa reconciliação mostra que o sacrifício de Cristo não é apenas um ato isolado, mas uma transformação contínua e progressiva. Cada oração, cada momento de adoração, cada decisão de confiar na graça de Deus nos conecta ainda mais à sua presença. O acesso ao Santo dos Santos significa viver em comunhão constante, onde a intimidade com o Criador deixa de ser um privilégio de poucos e se torna uma realidade para todos os que creem. É a liberdade de caminhar sem medo, de viver purificado e reconciliado e de experimentar a vida abundante que Deus prometeu. Em resumo, a reconciliação com Deus e o acesso direto ao Santo dos Santos representam a culminação da obra de Cristo na cruz. A separação causada pelo pecado é removida, o acesso à presença de Deus é garantido e a liberdade espiritual é plena. Essa é a diferença entre o antigo sistema sacrificial, limitado e humano, e o sacrifício de Cristo, eterno e divino. É o caminho para a verdadeira paz, liberdade e comunhão com Deus. Chegamos a uma das verdades mais transformadoras do Evangelho: a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Até a chegada de Jesus, a humanidade estava aprisionada pelo ciclo do pecado e pela inevitabilidade da morte. Os antigos sacrifícios, por mais rigorosos e constantes que fossem, não podiam dar liberdade definitiva. Não podiam romper as correntes espirituais que prendiam o ser humano à culpa e à condenação. Cada ato humano de expiação apenas lembrava o pecado, mas nunca o eliminava. A própria lei, com seus rituais e sacrifícios repetidos, revelava a incapacidade do homem de vencer o problema do pecado. Mas Cristo, ao se entregar na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, fez algo que nenhum outro ser humano poderia realizar. Ele derrotou o pecado de forma definitiva e venceu a morte. Sua ressurreição não é apenas um símbolo, é a prova concreta de que a escravidão do pecado foi quebrada e que a morte não tem mais domínio sobre aqueles que creem.
Romanos 6, 9 e 10 declara: Sabemos que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, porque a morte que ele morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas a vida que ele vive, vive para Deus. Essa é a vitória completa. A morte não é mais o fim, e o pecado não é mais um poder que pode nos dominar. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte traz efeitos imediatos e eternos na vida de quem crê. Imediatamente, a libertação da culpa, do medo e da vergonha. Cada pecado confessado e cada ato de fé em Cristo nos coloca sob a cobertura desse poder redentor. Eternamente, essa vitória garante a vida eterna, um futuro seguro na presença de Deus, sem as limitações do medo da condenação. O sangue de Jesus não apenas purifica, mas garante que o pecado não terá mais poder sobre nós, dando-nos força para viver de forma transformada e para resistir às tentações e desafios que surgem ao longo da vida. Além disso, essa vitória nos inspira a viver de maneira ativa e intencional. Saber que fomos libertos do pecado e que a morte foi vencida nos dá coragem para nos aproximarmos de Deus sem medo, para servir com alegria e para compartilhar essa mesma esperança com outras pessoas. Não é apenas uma promessa espiritual abstrata, é uma realidade concreta que muda a forma como vivemos, nos relacionamos com os outros e encaramos o futuro. A vitória de Cristo transforma medos em fé, culpa em paz, desesperança em esperança. Em resumo, o sacrifício e ressurreição de Cristo nos colocam do lado vencedor da história espiritual. Enquanto os sacrifícios antigos apenas lembravam a limitação humana, o sacrifício de Cristo derrotou de vez o pecado e a morte, abrindo caminho para uma vida plena, libertadora e eternamente reconciliada com Deus. Essa é a promessa central do Evangelho. A certeza de que, em Cristo, não apenas somos perdoados, mas também vencedores sobre tudo aquilo que antes nos escravizava. Chegamos a uma das partes mais transformadoras e motivacionais desta mensagem: o benefício eterno que o sacrifício de Cristo oferece. Diferente dos sacrifícios antigos, que eram temporários e incapazes de trazer paz duradoura, o sacrifício de Jesus garante liberdade completa, reconciliação eterna e vida abundante. Essa liberdade não se refere apenas à ausência de culpa ou ao perdão momentâneo. Ela é integral, tocando todos os aspectos da vida humana, espiritual, emocional e até mesmo físico. A consciência é purificada, o coração encontra descanso e a alma passa a viver em comunhão plena com Deus, experimentando a paz que excede todo entendimento. O benefício eterno se manifesta de diversas formas. Primeiramente, a liberdade da condenação e da culpa, um peso que acompanha a humanidade desde Adão e Eva. A consciência, antes atormentada pelo pecado, agora é transformada pelo sangue de Cristo, permitindo viver sem medo do julgamento ou da rejeição divina. Em segundo lugar, existe vida abundante, que não significa apenas conforto ou prosperidade material, mas uma existência cheia de propósito, plenitude espiritual e capacidade de amar e servir ao próximo. João 10:10 afirma: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa de uma experiência diária de transformação
alegria e proximidade com Deus, fruto direto do sacrifício perfeito de Jesus. Além disso, o benefício eterno inclui segurança espiritual. Aqueles que confiam no sacrifício de Cristo não precisam mais temer a morte, nem a condenação eterna. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte assegura um futuro eterno ao lado de Deus, onde a paz, a alegria e a plenitude não têm fim. Essa segurança gera coragem para viver de forma íntegra, enfrentar desafios com fé, perdoar e amar mesmo diante de dificuldades. É um convite para experimentar liberdade real e duradoura, sabendo que nada pode separar o crente do amor de Deus. Romanos 8:38. Por fim, o benefício eterno nos transforma internamente. A purificação e a reconciliação com Deus não são apenas rituais simbólicos. Elas modificam pensamentos, atitudes e escolhas. Cada decisão passa a ser influenciada pela graça, cada ação carregada de propósito e cada relacionamento alinhado à verdade e à compaixão. O sacrifício de Cristo abre caminho para uma vida verdadeiramente abundante, marcada por fé, esperança e amor, que se manifesta não apenas em momentos de devoção, mas em todas as áreas da existência humana. Em resumo, o benefício eterno do sacrifício de Cristo é a plenitude da vida que Deus sempre desejou para nós. Liberdade do pecado, reconciliação completa, paz da consciência, vitória sobre a morte e uma vida abundante que se estende para a eternidade. É o ponto culminante de toda a história de redenção, mostrando a diferença radical entre o transitório dos sacrifícios antigos e a eternidade da obra de Jesus na cruz. Aceitar este benefício é entrar em uma realidade onde a alma descansa, o coração é curado e a vida inteira é transformada pela presença do Salvador. Chegamos ao momento final desta jornada, mas é também o início de uma transformação verdadeira. Tudo o que vimos até aqui, os sacrifícios antigos, a incapacidade humana de lidar com o pecado, o sacrifício perfeito de Cristo, o poder do seu sangue, a reconciliação com Deus e a vitória sobre o pecado e a morte, nos conduz a um ponto decisivo: o convite para viver essa nova realidade. Não se trata apenas de conhecer fatos históricos ou teológicos. Trata-se de experimentar pessoalmente a liberdade, a paz e a vida abundante que só Cristo pode oferecer. A questão que fica é: você está disposto a aceitar essa realidade em sua vida? Viver essa nova realidade significa deixar para trás o peso do passado, a culpa que corrói a alma e a separação que o pecado criou entre você e Deus. Significa abraçar a reconciliação plena, permitindo que cada área da sua vida seja transformada pelo poder do sacrifício de Jesus. É caminhar com confiança, sabendo que o sangue de Cristo já purificou a sua consciência, que a vitória sobre o pecado e a morte já está garantida e que você tem acesso direto à presença do Pai. É uma vida marcada por liberdade, propósito, paz e abundância espiritual. E mais, é uma vida que não depende de rituais, méritos humanos ou esforço próprio, mas da obra completa de Cristo na cruz. Portanto, este é o chamado. Não apenas assistir e ouvir, mas decidir viver em plena liberdade e reconciliação com Deus. Experimente essa transformação. Permita que o sacrifício de Jesus
toque seu coração, purifique sua consciência e abra caminho para uma vida abundante e eterna. Hoje, você tem a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, de caminhar em liberdade e de viver a verdadeira vitória sobre o pecado e a morte. Esta é a realidade que transforma, que restaura e que oferece esperança eterna. Aceite esse chamado e viva a plenitude da vida que Deus planejou para você. Se você chegou até aqui, quero convidá-lo a fechar seus olhos por um momento, respirar fundo e entrar comigo nesta oração. É hora de nos conectarmos com Deus, reconhecendo a grandeza do sacrifício de Cristo e abrindo nosso coração para experimentar purificação, libertação e vida abundante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos aproximamos da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado pelo sacrifício perfeito de Jesus, pelo sangue que nos purifica, pelo caminho que nos leva à reconciliação plena contigo. Neste momento, nos colocamos diante de Ti, conscientes de nossas limitações, nossas falhas e nossas necessidades. Reconhecemos que, por nós mesmos, não conseguimos lidar com o peso do pecado, mas em Ti encontramos a libertação. Pai, enquanto respiramos, sentimos o Teu amor envolvendo o nosso coração. A cada batida, sentimos a purificação da nossa consciência, a esperança surgindo em nosso interior, a certeza de que a vida em Cristo é abundante e eterna. Senhor, pedimos que nos conduzas por esta oração, que cada palavra aqui falada seja uma ponte entre o nosso coração e a Tua presença. Prepara nossos pensamentos e nossas emoções para receber Tua paz, Tua graça e Teu perdão. Senhor, neste momento nos colocamos diante de Ti, reconhecendo nossas falhas, nossos pensamentos, palavras e ações que se afastaram do Teu caminho. Reconhecemos que, muitas vezes, tentamos lidar com o pecado por nossas próprias forças, mas nossas tentativas foram limitadas e insuficientes. Somos humanos, Senhor, e sabemos que sem Ti estamos perdidos. Pai, agora entregamos cada pecado, cada erro, cada dúvida e cada peso que carregamos. Entregamos tudo ao Teu Filho Jesus, ao sacrifício perfeito que trouxe purificação definitiva para nossas almas. Que o sangue de Cristo nos cubra, nos limpe, nos liberte e nos dê consciência tranquila diante de Ti. Senhor, cada lembrança que nos causa culpa ou vergonha, cada pensamento que nos afasta de Ti, nós Te entregamos. Purifica nossa mente, nossa alma e nosso coração, para que possamos caminhar em liberdade e reconciliação. Senhor amado, agora queremos sentir Tua presença de forma mais profunda em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque pelo sacrifício de Jesus temos acesso direto ao Santo dos Santos. Obrigado por quebrar todas as barreiras que nos separavam de Ti e por nos permitir entrar em comunhão plena, sem intermediários, com o Criador do Universo. Senhor, neste momento nos aproximamos de Ti com confiança. Sentimos Tua luz envolvendo cada parte de nosso ser, iluminando nossos pensamentos, aquecendo nossas emoções e renovando o nosso espírito. Que cada dúvida e cada medo que ainda carregamos sejam dissipados pela Tua paz. Senhor, nos sentimos seguros em Tua presença, sabendo que fomos reconciliados por meio do sangue de Cristo e que nada pode nos separar do Teu amor. Pai, enquanto nos aproximamos de Ti, imaginamos nosso coração como um templo limpo, onde cada pecado foi removido, cada sombra foi iluminada e cada barreira foi dissolvida.
Permite-nos, Senhor, caminhar nesta presença com reverência, mas também com intimidade, sabendo que somos teus filhos amados, escolhidos para experimentar a vida abundante e eterna que só tu podes oferecer. Que cada batida de nosso coração seja um louvor, uma oração silenciosa de gratidão e reconhecimento da tua obra em nossas vidas. Senhor Jesus, agora queremos meditar sobre a vitória que conquistaste para nós na cruz. Obrigado porque pelo teu sacrifício, o pecado perdeu o seu domínio sobre nossas vidas e a morte já não tem poder sobre aqueles que confiam em ti. Pai, cada corrente de medo, culpa e condenação é quebrada agora pelo teu sangue precioso. Nosso coração se enche de gratidão, Senhor, porque sabemos que a vitória não é apenas simbólica, mas real e transformadora. Cada pensamento de culpa que ainda nos assombra, cada lembrança de falha, nós colocamos diante de ti. Que tua vitória nos fortaleça para viver em liberdade, para resistir às tentações e para caminhar diariamente na luz da tua presença. Que a certeza de que fomos purificados e reconciliados nos encha de coragem e esperança, permitindo que experimentemos a vida abundante que prometeste. Pai, enquanto respiramos e nos conectamos contigo, sentimos o peso do pecado se dissolvendo e a vida nova se manifestando em nosso espírito. Senhor, ajuda-nos a viver esta vitória não apenas hoje, mas todos os dias, lembrando que fomos libertos, purificados e fortalecidos pelo teu sacrifício perfeito. Que a tua ressurreição se torne uma realidade viva em nós, guiando nossas ações, pensamentos e palavras, e nos inspirando a compartilhar essa esperança com todos ao nosso redor. Pai amado, agora queremos abrir totalmente nossos corações para receber a vida abundante e eterna que nos prometeste em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por cada bênção que já experimentamos e pelas que ainda virão. Que a liberdade conquistada pelo sangue de Jesus transforme cada pensamento, cada emoção e cada ação em algo que te honre e glorifique. Senhor, neste momento, nos rendemos completamente à tua vontade. Que a tua presença se torne nossa constante companhia, guiando nossos passos, fortalecendo a nossa fé e enchendo nossa vida de propósito e alegria. Que cada batida de nosso coração seja lembrança da tua fidelidade. Cada respiração seja celebração da tua graça. E cada momento vivido seja testemunho da tua obra em nós. Pai, que possamos caminhar com confiança, sabendo que fomos purificados, reconciliados e libertos para viver plenamente. Pai, recebemos esta vida abundante e eterna com gratidão e humildade. Pedimos que ela floresça em nós, tocando não apenas nossa vida, mas também aqueles ao nosso redor. Que espalhemos teu amor, compartilhemos a esperança que recebemos e vivamos cada dia na plenitude da tua presença. Senhor, ajuda-nos a lembrar sempre que esta nova realidade não é temporária, mas eterna, e que podemos descansar nela, confiantes de que nada nos separará do teu amor. Agora, Senhor, enquanto encerramos esta oração, nos comprometemos a viver em liberdade, reconciliação e abundância, guiados pelo teu Espírito, firmes na fé e cheios de esperança. Obrigado por cada sacrifício que nos trouxe até aqui e por cada bênção que ainda está por vir. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração,
Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. E comenta aqui embaixo como você vai aplicar essa liberdade e vida abundante em Cristo na sua vida. Sua fé pode inspirar outros.